nasci em 1979 com uma doença desconhecida, que até hoje eu não tenho um diagnóstico fechado, mas ela compromete, de certa forma, toda a musculatura do corpo. Quando eu tinha 2 anos de idade, a minha mãe me deu um pianinho de brinquedo, que eu me apaixonei pelo instrumento. E aí a minha mãe percebeu que eu me esforçava muito para abrir as mãos, para poder tocar o instrumento, porque eu não tinha os movimentos das mãos. Então ela começou a procurar um professor que pudesse dar aula para mim, de piano. E quando eu tinha 4 anos, ela conseguiu achar uma professora. E aí eu sempre brinco, falando que aí começaram todos os meus problemas, porque assim, nem esta professora e nem todas as outras que vieram depois sabiam o que fazer com uma criança que era muito frágil, que não mexia as mãos direito e que queria tocar piano. As pessoas tinham uma ideia, para mim, de que o piano seria uma forma de reabilitação, um passatempo, sei lá. Mas eu sempre quis ser pianista mesmo, assim, eu queria ser artista e queria seguir piano como carreira. Os médicos diziam para minha mãe que era humanamente impossível eu adquirir os movimentos para tocar piano, inclusive falaram para minha mãe que eu ia morrer antes dos 15 anos, que não tinha nada para fazer. Mas, enfim, mas mesmo assim eu queria ser pianista. Quando eu tinha 14 anos, eu fui estudando, assim, né, meio autodidata aí pelo caminho, e quando eu tinha 14 anos, eu conheci um professor chamado Cláudio Tegg, que era super novo, tinha uns 20 anos na época, e ele me viu tocando e falou que eu era muito talentosa, que era muito musical, que ele via o amor que eu sentia pelo instrumento, e que queria me ajudar nessa questão técnica, porque eu tinha as dificuldades motoras. Passei a estudar com ele, e nós começamos a fazer um trabalho muito profundo de técnica pianística, e com isso eu adquiri todos os movimentos das mãos para tocar piano, mesmo os médicos dizendo que era impossível isso acontecer. Com 16 anos, eu passei a estudar com a professora Marisa Lacorte, que é uma das grandes mestres do piano aqui do Brasil, ela é lá de São Paulo, e com ela eu aprofundei os meus estudos no instrumento e me tornei a pianista que eu queria. Aí eu toquei em várias salas de concerto, eu ganhei vários prêmios nacionais de piano, solei com orquestra, e em 97 eu fui para a Rússia, toquei lá, e fui uma das contempladas escolhidas para representar o grupo de pianistas brasileiros que estava lá na Rússia. Muito bom. E aí, assim, fiz a minha faculdade de música, terminei com 20 anos a faculdade, e com 21 eu resolvi entrar no mestrado para estudar educação musical e estudar sobre processos diferenciados de aprendizagem. Aí, nessa época, me convidaram para dar aula numa instituição psiquiátrica. Não era uma instituição psiquiátrica, na verdade, era uma instituição que trabalhava com pessoas com diversas patologias. E nessa instituição, quando eu cheguei lá, eu fui, porque eu sou uma pessoa curiosa e gosto de desafios. Aí eu fui, e quando eu cheguei lá, eu me deparei com pessoas muito estranhas, muito diferentes do que eu estava acostumada, em termos de comportamento, cognição e tal. Eu não tinha noção do que fazer, eu entrei em pânico, e aí eu falei assim, eu preciso estudar. Aí eu fui estudar sobre patologias mentais, cognição, uma série de coisas, fui me apaixonando pelo assunto, e aí, na verdade, o que aconteceu é que eu comecei a criar algumas atividades, alguns jogos, e alguns exercícios e alguns materiais para utilizar com essas pessoas, e aí começou a acontecer umas coisas estranhas, assim, as pessoas começaram a mudar muito, assim, drasticamente. Então, pessoas começaram a diminuir o medicamento, pessoas que não conseguiam se alfabetizar passaram a se alfabetizar. Pessoas que eram muito desorganizadas em termos de atenção passaram a se organizar. E, no final de um ano, tinha um grupo de alunos que eles consideravam todos muito graves, que estavam lendo partitura, tocando bonitinho, uma coisa super organizada. E aí, nessa instituição eu tive uma história, eu passei por uma história com uma menina, e que isso, na verdade, mudou minha vida profundamente, e foi o que fez eu mudar totalmente o rumo da minha carreira, deixar o piano de lado e ir para a área de educação. Que eu conheci uma aluna lá, que tinha 21 anos de idade, e ela não mexia nada, porque ela tinha uma doença degenerativa que já estava bem avançada, ela só mexia uma mão e mais absolutamente nada. E aí, assim, eu sempre trabalhei uma questão assim, em prol da autonomia do aluno, né? Então, nós montamos um grupo lá para tocar, e a menina só conseguia segurar o chocalho e marcar a pulsação no chocalho e tal. Nós fizemos a apresentação no fim do ano, e aí, no ano seguinte, a gente entrou de férias, né? No ano seguinte, a turma voltou, e a menina não voltou, porque ela tinha falecido nas férias, porque era muito grave a doença dela. Enfim, fiquei chateada, eu tinha 21 anos, era a primeira vez que eu tinha perdido um aluno. Estava dando aula lá para a turma que era dela,
quando de repente bateram na porta. E era uma mulher, ela me chamou lá fora com um presente, e ela falou assim, ó, eu sou a mãe, né, da menina que tinha falecido. Ela falou assim, eu vim te trazer um presente, porque assim, a minha filha morreu muito feliz, por causa que a coisa mais importante da vida dela era essa aula de música. Ela amava a aula, ela amava você, ela amava os amigos dela, e isso daqui, de fato, era muito importante para ela. E eu quero te dizer que, assim, eu tenho certeza que ela esperou para fazer a apresentação para poder morrer. Ela falou desse jeito, eu tenho certeza que ela esperou fazer a apresentação para poder morrer. Porque na noite da apresentação, depois que nós saímos daqui, ela passou mal, foi para o hospital e não saiu mais. Quando ela falou isso, que assim, a menina tinha esperado para morrer, eu falei, gente, como alguém espera para morrer? Aí eu falei assim, cara, isso é muito absurdo o que está acontecendo aqui. E eu comecei realmente entender ou perceber, não sei, que eu tinha uma coisa muito importante nas mãos, que eu estava fazendo alguma coisa que era muito significativo, né? E aí foi onde eu pensei comigo mesmo assim, eu tenho que entender o que é que eu faço, porque eu fazia as coisas meio intuitivamente, dava certo e eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo, a verdade é essa. E aí eu fui estudar. Aí eu falei assim, agora eu tenho que estudar de verdade.